Bom, alunos, bom dia. Vou iniciar o tutorial para entrar na máquina do efeito fotoelétrico. Inicialmente tem que entrar com acesso no Google. Na aba na esquerda tem APPS, tem que clicar nesse ícone. Vai aparecer área de trabalho remoto. Clica na área de trabalho remoto. Vão aparecer os computadores que permitem acesso. O primeiro computador que aparece é o Frasio HP. Clicar nesse computador. Ele vai pedir o PIN, que é a senha 012345. Clicar em conectar-se. A partir desse momento, ele entrou na máquina e vai aparecer a tela do LabVIEW com o nome WebLab Efeito Fotoelétrico. Essa é a tela principal, onde tem alguns objetos que vocês irão trabalhar. A aba Main ela possui algumas áreas de trabalho. A primeira área é a área onde eu tenho os 3 LEDs que funcionam no vermelho, verde e azul. Tenho os 2 botões de stop para parar o experimento. Um botão stop ele para a parte de imagem. O outro botão ele para o efeito fotoelétrico. Ele dá um stop no software LabVIEW. A setinha à esquerda em cima, o Run. Ao clicar, ela inicia o software. A partir daí nós temos o nível de tensão que o LED verde recebe e temos o comprimento de onda que está sendo lido dos LEDs que são acionados. Então, o primeiro exemplo, acionando o LED vermelho, se eu colocá-lo no máximo 255, nós já começamos a perceber embaixo o comprimento de onda que esse LED está emitindo. Então, o primeiro exemplo que eu vou apresentar é com o LED vermelho sendo acionado. Então, essa área onde tem o Red, eu posso acioná-lo de 0 a 255. 255 equivale à tensão máxima no meu LED emissor. Então, quando eu coloco em 255, nós já percebemos no vídeo, na parte de monitoramento, o vermelho e o comprimento de onda no gráfico do espectrômetro. Então, na imagem nós podemos ver o LED, a fibra ótica que está recebendo o comprimento de onda do LED e as 2 ponteiras que estão sendo lido o nível de tensão do meu LED emissor. Então a gente pode perceber, vou parar o experimento, mostrando o vídeo. Nós temos então aqui o LED emissor, o LED receptor e a minha fibra ótica. Iniciando novamente, vou tirar agora do LED vermelho, vou desligá-lo, colocando em 0, e vou acionar agora o verde. A gente percebe alguns picos, isso é a transição aqui do próprio LED, mas colocando o LED verde no máximo. Então a gente pode perceber o comprimento de onda do LED verde e o nível de tensão do meu receptor sendo recebido. A mesma coisa acontece com o LED azul. Acionando o LED azul, então nós vamos perceber o nível de tensão subindo, chegando a 1.83 volts. E o comprimento de onda dessa emissão. Enquanto ele está emitindo, se o aluno clicar nessa parte de baixo aqui do LED azul, o New File ele só está gravando uma linha no meu arquivo. Quando eu clico e aparece o Append, ele está gravando todos os pontos. Então está sendo gerada uma gravação de arquivo e ao reduzir esses valores, nós começamos a perceber o nível de tensão caindo e esse nível de tensão, junto com o comprimento de onda, está sendo gravado nesse arquivo. Feito isso, eu dou um stop para parar o experimento e vou mostrar aonde está esse arquivo. Para realizar então a leitura do arquivo ou para gravá-lo, então o aluno precisa clicar no New File para aparecer Append. A partir daí ele já está gravando os dados do nível de tensão do meu receptor em função do PWM que está sendo gerado para ele. Então, à medida que eu aumento o meu PWM, já pode perceber o início do meu LED acendendo, o nível de tensão aumentando e esses dados estão sendo gravados em arquivos. Então vou jogá-lo até o máximo, que é 255 de PWM, que equivale aos 5 volts aplicado ao meu LED transmissor. Esses 5 volts aplicado ao LED transmissor corresponde
ao nível de tensão do meu LED receptor, que eu estou olhando aqui 1.84 volts. Feito isso, para fazer a abertura do arquivo, dá um stop no software, entre no desktop da máquina, existe uma pasta chamada efeito fotoelétrico, e aí abre o arquivo Blue, que foi o nosso caso. Aqui estão todos os pontos gravados. Então a primeira coluna é o PWM, as demais colunas é o nível de tensão do meu LED receptor. Então a gente percebe que à medida que o PWM no meu transmissor aumenta, nós temos as leituras do nível de tensão do meu LED receptor. Até o máximo de 255, foi o último valor que nós colocamos, que tem a correspondente nível de tensão mostrado no meu software, 1.8 volts. Então, pegando esse 255 com esse 1.8, no software, ele está apresentado aqui, 255 no meu azul, com 1.8 no meu receptor. Então, eu tenho aqui o meu transmissor o azul e tenho aqui o meu receptor, que é o LED verde. Bom, tem uma outra aba chamada Setup, que ela é apenas uma aba para o aluno observar o experimento, né? Então, o croquis desse experimento eu tenho o meu LED transmissor que está sendo controlado por uma placa Arduino. Eu tenho um LED verde receptor que está sendo feita a leitura pelo multímetro, ele não é energizado. Então, quando eu excito com as cores pelo meu LED transmissor, esse LED receptor, ele, através da energia gerada nele, eu tenho a leitura do nível de tensão. E para fazer a leitura do comprimento de onda, eu tenho um espectrômetro que está medindo a minha emissão, a cor da minha emissão, o comprimento de onda da minha emissão do meu LED transmissor. Para a leitura do comprimento de onda, a gravação do arquivo ela é feita nesse botão New File. Então ele tem que ficar em New File, não pode ficar em Append, porque no New File ele vai gravar apenas um ponto. Então no caso de eu querer gravar, do aluno querer gravar o comprimento de onda do azul no máximo de intensidade. Com esse New File ele está gravando todo o espectro que está sendo gerado e o nível de intensidade no eixo Y. Então, para se localizar esse arquivo, ele está na mesma pasta no desktop, efeito fotoelétrico, o arquivo é espectrômetro. Abrindo esse arquivo, a gente pode observar que o eixo X é o meu espectro, são os comprimentos de ondas que o meu arquivo, meu software lê, então é o eixo X, e a intensidade desse que está sendo feita a leitura do espectro. Então, no arquivo nós podemos observar que o comprimento de onda do azul em torno do 500, a gente vê que o nível de intensidade dele é bem maior. Então já começa a aumentar aqui em torno do 400, à medida que a gente vai aumentando os valores, que a gente já vê a leitura e os máximos gerados. Então quando eu vou no meu gráfico, eu observo que em torno de 470 é onde eu tenho o meu pico de intensidade, de comprimento de onda, e a gente vê a intensidade em torno de 2800. Então, olhando no arquivo, podemos observar que em 492 temos 1914 de intensidade. E aí a gente consegue observar o espectro da emissão da cor selecionada.